Olá a todos, estou mais um dia para mais uma conversa nossa nesse canal que tem o intuito de fortalecer nós mesmos, fortalecer o nosso interior. Não será o mundo que vai mudar, mas sim a gente vai se fortalecer para tornar o mundo melhor, o nosso mundo melhor, mais leve e mais feliz e mais produtivo. E vamos deixar e conectar com a nossa essência. Vamos deixar esse mundo melhor do que nós recebemos. É com esse intuito que esse canal existe, certo? Hoje eu queria falar sobre o narcisismo, continuar essa conversa que é tão importante e que vai, tenho certeza, amparar muitas pessoas que estão vivendo, né, com um narcisista, ou já viveu, né, está no processo de desvinculação com esse narcisista, né, com esse ser narcisista. E hoje é justamente para falar de um dos principais assuntos nesse universo narcisista, que é a questão de quando a gente começa a se libertar. Quando a gente começa a se libertar, começa com o nosso grito de socorro. É como se a gente estivesse querendo, a gente já está entendendo que a gente está na manipulação, que a gente acreditou numa coisa que não existia, acreditou numa coisa que não era real, que era tudo uma grande farsa, que a gente era a principal ou uma das principais protagonistas de um cenário fictício criado pelo narcisista. Então a gente era uma das principais protagonistas, entre aspas, dessa grande novela criada por ele. Eles são os autores, porque eles manipulam a gente de uma tal forma, principalmente quando a gente já nasce num lar narcisista. Eles manipulam de tal forma que você não tem nem consciência do que você vive. É um universo de mentiras, é um universo de manipulação. Então você nem ao menos sabe. Quando você começa a enxergar que aquele seu lar era bastante destrutivo, que você em quase nenhum momento da sua vida sofreu validação, sofreu elogios, pelo contrário, era críticas por cima de críticas o tempo inteiro. Por quê que eu tenho que dizer o tempo inteiro? Porque desavenças a gente tem, familiares, discordância a gente tem, né? São seres que têm discordância, há desavença. Às vezes há um lançamento de uma palavra não tão qualificadora, mais destrutiva. Só que com esses seres dentro da sua família, dentro desse seio familiar, é o tempo todo. É o modus operandi dele. Para eles se sentirem vivos, eles precisam te diminuir. Eles precisam apagar, abafar o teu brilho, a tua autoconfiança, alguma qualidade sua, ou todas, sabe? Então eles precisam, para ele se sentir vivo. Eu não tô aqui questionando se é por maldade ou não é, se eles sabem que estão sendo maldosos ou não é. Eu só tô dizendo o que acontece. Eles o tempo todo precisam, para se sentir vivos, para se sentirem o oxigênio dele, para sentir uma respiração entrar dentro dele, eles precisam te diminuir. Por isso que eles mentem tanto. Uma das características, né, é a mentira, porque ninguém manipula o outro com a verdade, é só com mentiras o tempo todo. Então são um jogo de mentiras muito, porque uma mentira para sustentar a outra, depois várias mentiras para sustentar uma história doentia e fictícia. Então é isso que acontece no ambiente, num lar narcisista. É aceitar que você... Então quando você vai pedir socorro, né, para alguém, para as pessoas que você confia, para as pessoas mais próximas. Só que essas pessoas que são próximas a você, possivelmente, e o mais provável, é que elas também sejam próximas da pessoa narcisista.
né? Se você teve um pai ou uma mãe. Então, e esse primeiro momento que você pede socorro, que você reconhece, para aí, meu Deus, não, para aí, eu já tinha detectado uma mentira séria ali, agora mais outra, eu vi que eles inventam, né, inventam doenças, inventam fatos totalmente irreais, totalmente fora da realidade. Então você começa a um sinal de alerta e a sua antena já estava ligada para essas coisas. Só que a pessoa de fora não passa pela cabeça que aquele ser que você está falando, que fez ou faz aquilo, seja real. A pessoa, ela não tem uma noção nenhuma. Então, quando você começa a pedir socorro e a tentar falar contra a narrativa do narcisista, você sofre ainda mais. Por quê? Porque além dele te atacar, outras pessoas vão te julgar. Vão dizer, meu Deus. Se for sua mãe, vão dizer, meu Deus, quanta ingratidão. Imagina uma mãe, uma outra mãe, que quer a proteção do filho, que é o maior amparo na vida de um filho, escuta você falando da sua. Tem muitas mães que deixam de comer para dar comida aos seus filhos. E uma dessas mães escuta por alto que você está falando da sua. Olha a pressão psicológica para cima de você, que já está totalmente desprotegida. Pelo contrário, você nunca teve uma proteção emocional, afetiva. Você nunca foi elogiada por quem deveria ter feito esse elogio. Olha que doentio isso. Olha que triste. E você, que estava precisando de socorro, que estava pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, se sente pior ainda. Porque o julgamento das pessoas que conhecem ela, que com certeza ela já falou alguma coisa de você para essas pessoas, que você era preguiçosa, você era burra, que você se escorava nela para tudo, que você não consegue nada, tudo tem que ser ela para conseguir para você, sabe? Ela já deve ter feito um joguinho ali para essas pessoas e lá vai você, totalmente ferida, com a ferida ainda sangrando, vai falar com essas pessoas. E algum acolhimento que você possa ter, você vai ter um julgamento maior. Então, muitas pessoas não conseguem esse processo de se curar, que é um processo longo, porque toda a sua vida foi estruturada em mentiras, em manipulação, que você, como eu disse no início do vídeo, era uma das principais protagonistas do jogo do narcisista. Esse ser narcisista, ele não vai querer te perder como personagem principal. Já falei em outros vídeos que a vida dele é um jogo. Você também é uma das principais peças que ele joga. Ele não vai querer te descartar. Não vai. Ele não vai aceitar assim tão fácil. Então, o que pode acontecer? A difamação que ele fazia sua vai se tornar maior. Para o quê? Para descaracterizar você. Para te deixar mesmo sem chão, sem armas para lutar. Ele vai desqualificar você da pior forma possível para você não ter credibilidade nenhuma. Então, seu pedido de socorro, na verdade, para você vai ser bem pior no primeiro momento. No primeiro momento, porque ninguém vai acreditar em você. Se você for por uma ajuda de psicólogo que nunca ouviu falar do tema, vai ser pior, que ele vai te julgar. Meu Deus, quem é essa criatura que entrou aqui nessa sala está falando da própria mãe, do próprio pai, que deu a vida para eles. Então é pior, porque quando você vai buscar terapia e essa pessoa não lhe conhece, o julgamento total vai ser para você. O bombardeio vai ser para você. E você não está preparado, nem um pouco. Então, a primeira coisa quando a gente pede socorro é reconhecer e saber que você vai passar por isso. Você vai
ouvir de outras pessoas ou saber que outras pessoas te criticou quando você foi abrir sua boca. Então, ou você vai procurar uma ajuda com pessoas que já lidam com aquilo ali, com pessoas que já sofreram, graças a Deus. Hoje esse assunto está mais conhecido. Antigamente era um tabu muito grande, porque não se falavam, né? A figura de pai, a figura de mãe era bem protegida, né? E que continue assim. E que continue sim. Pais e mães, a instituição da família se fortaleça a cada dia, porque para mim a família é um propósito de Deus, é um propósito divino aqui nessa terra. Só que existem pessoas que tiveram filhos e essas pessoas são doentes. Então a gente tem que entender que também existe isso. E principalmente as vítimas, elas precisam entender. Poxa, mas é meu pai, minha mãe, o que é que eu vou fazer? Gente, é entender, são seres doentes. Eles não têm sentimento. Então eles são capazes de tudo. Para ele falar mal de você ou de uma pessoa, é fichinha, é natural. Se for preciso falar de alguém ou acabar com a reputação de alguém, para eles se sentirem vivos, porque eles têm que se sentir vivos, é eles se sentirem superiores a qualquer ser humano. Então, o jogo manipulatório, as mentiras, elas sempre existem, todos os dias, diariamente. Então, quando você pede um socorro para alguém, e provavelmente essa alguém também conhece, porque se a pessoa te conhece, ela também vai conhecer sua mãe, ela também vai conhecer seu pai, ela também vai conhecer seu marido, ou vai conhecer a sua sogra que é, sabe? O seu sogro que é. Então, quando você vai dizer assim, eu não aguento mais isso tudo, quando você demora muito tempo, que você só vai aceitando. Esse foi o que foi lhe entregando ao longo da vida. Como é que você vai perceber que o universo que você foi criado é totalmente destrutivo, é totalmente disfuncional, é perverso, é negativo? Você não se dá conta depois de muitos anos. Ou seja, a sua estrutura, o seu alicerce foi criado através daquilo ali. Então, no primeiro momento, você fica sem chão. O seu alicerce sai. Para você se curar, para você começar esse processo de cura, você vai ter que começar do zero. E muita gente não começa nem do zero. Começa de muito sangramento, muita dor. Dor emocional, que você nunca teve esse amparo emocional. Você nunca foi... Imagine você ser criada num lar que você sempre... Todas as suas vitórias não eram elogiadas, pelo contrário, eram rebaixadas, eram criticadas. O tempo todo. Então você não tem amor próprio, você não tem autoestima boa, elevada, não tem como ter. Pelo contrário, você é frágil, você foi totalmente manipulado. Então ele sabe quem você é, ele sabe o que te fere mais, eles sabem. Eles que construíram isso em você. Seu esposo, né, o pai de seus filhos, uma mãe, um pai, eles sabem, porque esse cenário todinho, ele lembra, quando eu falei no início do vídeo, ele que construiu essa novela. E você é o protagonista, ou um dos protagonistas. Às vezes existe mais de um. Então, quando você pede socorro, é porque você não aguenta mais. E o seu socorro, você vai estar falando, né? Vai estar explicando a sua situação. E quando você começa a fazer isso, você está expondo outra pessoa, né? E você está falando o que aconteceu com você. E aconteceu coisas terríveis. E a pessoa não vai acreditar. Porque são coisas mesmo perversas. E diz assim, não, mas ele não é assim. Ela não é assim. Então, coloque na sua cabeça. É um processo longo.
É um processo bem solitário. Mas se agarre a pessoas que já passaram por isso. Graças a Deus aqui no YouTube tem muito vídeo já te acolhendo. E esse aqui é um deles. Sinta-se acolhida. O intuito desse vídeo é que você entenda esse universo para você sair definitivamente. Porque é aqui o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Você começa o seu processo de socorro. Eu não aguento mais. E começa a falar, meu Deus, por que que ela faz isso? Por que que ele fez isso? Meu Deus, olha que absurdo. Olha o que que ela disse, olha o que que ela fez. Então, você começa a expor, né? Muitas vezes, você vai querer tomar satisfação com o narcisista. Muitas vezes, você vai querer dizer assim, olha, para com isso. É pior. Sabe? Se você tem essa necessidade de dizer assim, eu queria que ele soubesse disso, né? Para ver se ele toma consciência do que ele fez ou faz. E aí a gente pensa que a nossa cura tá na mudança deles. Muitas vezes as pessoas, de um modo geral, pensam assim, não, mas eu vou dizer para ele fazer terapia, eu vou fazer para ele se tornar uma pessoa melhor. Ou então pensa assim, não, possa ser que ele reflita disso que ele esteja fazendo. Gente, isso não vai acontecer. Não vai ser você que vai conseguir uma mudança narcisista. A única pessoa que consegue, se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar a sua vida, é curando você. É tratando das suas feridas, é olhando para o seu interior e saber como ele está, para você poder, a cada dia, lhe ajudando e lhe fortalecendo. Porque se você não estiver forte, você volta para o ciclo abusivo. Por quê? O que pode acontecer? Quando você dá início a esse processo de pedir socorro, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ser invalidada, né? Muitas vezes você vai ser chamada de ingrata, né? Tá falando mal de uma pessoa que é seu pai, que é sua mãe, que é seu esposo, você vai ser ingrata. Você vai ser começado a olhar como uma pessoa assim, com muita desconfiança. As pessoas que você falou vai olhar com muita desconfiança sua, nossa, mas ela fala essas coisas do pai, da mãe. Nossa, então as pessoas já vão se voltar contra você. E você, que está precisando de ajuda, vai ficar pior ainda. Mas continue. Um dia você vai achar uma terapia, um curso, uma pessoa que passou por coisas parecidas ou semelhantíssimas. E aí você vai se identificar. E nessa jornada vão aparecer ajudas. Você tendo a real consciência de que você quer o seu melhoramento, você quer sua cura. Não é indo atrás do narcisista, da pessoa narcisista. Não é tentando que ele tome consciência do mal que ele faz, das mentiras que ele inventa. Você não vai conseguir mudar um narcisista. Não vai. Você consegue a sua libertação, que é o principal. Então, o que acontece? Você vai lá e pede. Então, quando você for olhar com ar de desconfiança por outras pessoas, as outras pessoas vão te julgar, o que pode acontecer? Pode acontecer que você volte atrás e diga assim, é muito peso para minhas costas, eu não vou suportar. E você continua. Você não rompe. Você dá o braço a torcer, porque você já está tão fraca e tão manipulada que você não tem forças suficientes para sozinha se libertar desse ciclo. Então, muita gente, infelizmente, consegue identificar que algo sempre existiu errado, destrutivo, ruim, dolorido, perverso, mas não conseguem força para dar um basta e virar as costas para essa vida que ela tinha, muitas. E elas reprimem todo o sofrimento e aceitam, né, continuam nesse ciclo abusador. Muita gente não consegue.
O segundo passo, né? Esse é o primeiro passo. Você identificou e você pede socorro. E aí o bombardeio contra você vai ser maior por parte do narcisista. A interpretação de outras pessoas que escutaram você falar mal ou do seu pai, ou do seu cônjuge, ou da sua mãe, ou de um irmão que é narcisista, ou seja lá quem for que você conviva próximo a você. E aí as pessoas vão te julgar também, e aí você deixa pra lá, você não tem forças para continuar com aquilo ali e volta ao ciclo abusivo, volta à sua vida totalmente manipulada e destrutiva. Outras vão indo aos trancos e barrancos, persistem. Então, essa segunda fase de você aceitar as críticas, já que você sempre teve mesmo, a sociedade que você convive ali, as pessoas que você convive, elas vão te julgar, elas vão perguntar, nossa, mas Dia dos Pais, você não passa com seu pai. Nossa, mas todo mundo bota uma declaração, uma foto com o Dia dos Pais, a fulana de tal não bota. Mulher, cadê teu pai? Né? Cadê tua mãe? E as tuas filhas não convivem com o avô, né? Não convive com a avó, alguma coisa do tipo. Então, é você aceitar que vai ser assim, para o seu bem, para o bem da sua família. E não julgue a sua realidade ser diferente das outras pessoas, sabe? Não aceite. Não deseje mal ou queira saber qual vai ser o fim deles, sabe? Esteja ali, tentando viver a sua vida e lhe fortalecer, sabe? A justiça, a verdade, ela pode até tardar, ela não vai falhar. Então, assim, cuide de você, cuide da sua vida, para sobrar menos tempo possível para você estar com esse senso de justiça. É uma grande injustiça tudo isso que você viveu. Foi muita ferida para ser cicatrizada, por longo tempo de sofrimento e tudo, mas bote na sua cabeça que tudo na vida é para um fortalecimento, é para um propósito maior, que cada pessoa tem sim as suas dificuldades, não desista da sua cura, de trilhar esse caminho, de se permitir sim ser feliz, ter coisas melhores na sua vida, seu relacionamento com seus filhos, ou se não tiver com seus amigos, sabe? Se permitir conhecer lugares, fazer coisas que você goste, que você deixe sua identidade, sabe? Fazer o melhor no seu trabalho, é como se fosse para Deus, né? Vamos servir a Ele com um propósito maior em nossas vidas, porque Ele, Deus, nos deu a vida. Então, que a gente tente, na medida do possível, não é fácil, olhar para esse outro lado da vida, né? Um lado de esperança, de coisas melhores. Não é que a vida vá ficar mais fácil ou mais que a gente se fortaleça e aí a gente vai ficar mais leve, mais feliz, sabe? Então, por nós mesmos, por Deus, por as pessoas que ainda vão chegar na nossa vida, que vai fazer diferença. Se a gente já tiver pessoas assim, que seja por a gente e por elas, para nos fortalecer e com a sua história de superação, você se tornar uma pessoa forte, com a identidade conhecida por você mesma, sabe? E não bloqueada, e não com a autoestima lá no chão, lá embaixo, não invalidada, mas validada, mas não por pessoas, mas por Deus, sabe? Então é muito importante a noção da espiritualidade aqui, dessa conexão com a coisa divina, de apreciar cada dia, aprecie o sol, aprecie esse sol forte, essa energia, sinta toda essa energia do sol. Se você for mais noturno, da lua, das estrelas, essa conectividade com Deus, com o nosso próprio Criador, para a gente conectar
A nossa essência lá dentro, ela tem isso, ela tem o que o sol tem, que é esse poder de vida muito grande, sabe? O que a lua tem, essa vivacidade de todos os dias, ela tá ali, firme, forte, linda e maravilhosa. Então é isso. O processo de socorro, pedido de socorro, ele passa por etapas. Muita gente fica no meio do caminho, infelizmente, não conseguem, não tem força, estão depenadas. Mas é preciso romper, é preciso romper. Eu estou aqui para falar, para dar essa voz ativa, libertação, leve, vida, a vida fluir através de nós. Meu muito obrigada mais uma vez por mais um dia.